Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa, o Colab. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, transformação digital, tecnologia, investimento em venture capital, também falamos de sustentabilidade. Hoje a gente tem um papo muito interessante com um fundador de ciclo completo, aquele que criou a empresa e foi até a venda da organização, né, da startup. É o Ricardo Araújo, ele é sócio fundador e co-CEO da Cangu. Ele é economista pela Universidade Federal de Pernambuco, com MBA em Finanças pela Northeastern University, dos Estados Unidos. Ricardo tem uma sólida carreira no setor de logística e cadeia de suprimentos, com grande experiência nas frentes de gestão de operações, compras estratégicas, operações de armazém, melhorias de processos de negócios e gestão da logística. Ele atuou em cargos estratégicos de grandes empresas do segmento, até que em 2018, não faz muito tempo, apenas 4 anos, participou da fundação da Cangu. Ricardo, grande prazer te receber aqui, meu amigo, e é uma alegria falar da Cangu, que, de certo modo, a gente está aqui quase um pouco celebrando um sucesso de uma trajetória, né? Cláudio, primeiro, uma alegria enorme estar aqui contigo, né, dividindo com você aqui a audiência, um pouco da experiência que a gente teve aí nesse período, né, foi realmente uma história que está se concretizando, mas a gente também acredita apenas que é o início de uma Cangu, né, que veio aí para ajudar a transformar o modelo de atuação logística no Brasil e na América Latina. Que bacana. Bom, então você já deu um teaser aí, uma provocada, transformar a logística. Conta pra gente o que é que a Cangu faz, como foi que surgiu a ideia, que valor ela entrega para o cliente e para a sociedade. Tá, Cláudio. Para a gente poder falar de uma empresa, uma startup que a gente acabou formando, a gente tem que voltar um pouquinho e falar um pouquinho da gente, né? Porque eu acho que a gente acaba criando alguma coisa daquilo que a gente experimentou, né? Minha vida profissional toda foi no setor de logística. A primeira empresa que eu comecei a estagiar chamava-se Rapidão Cometa, uma empresa pernambucana de transporte rodoviário de carga, que teve toda uma trajetória de expansão para o Brasil todo, se tornou o maior operador logístico brasileiro. Tá? Essa empresa foi adquirida pela FedEx em 2012, eu também me tornei executivo da FedEx, então minha vida profissional toda foi convivendo com o setor de logística. Tá? Depois de ter sido diretor da FedEx, eu, junto com Celso Queiroz e Marcelo Guarnieri, os outros dois fundadores da Cangu, a gente resolveu sair da FedEx e montar uma consultoria onde a gente compartilhava as experiências que a gente tinha aprendido aí entre Rapidão Cometa e FedEx com outras empresas do setor. E a gente acabou convivendo com várias outras empresas do segmento, empresas líderes do segmento, convivendo com outros modelos operacionais. Mas uma das coisas que a gente sempre fez nessa RC Solis, nessa consultoria, era pegar o nosso tempo e discutir inovação logística. E por que isso, Cláudio? Porque praticamente a gente via que o mundo estava numa transformação brutal e os modelos logísticos que estavam operando eram modelos logísticos praticamente o mesmo desde que a época eu comecei a estagiar. Talvez o que mudava de tecnologia, o que saía do papel ia para a mão do celular. Mas a forma de pensar, a forma de atuar, a forma de servir, a forma de oferecer serviços para o consumidor que estava numa transformação brutal era praticamente a mesma. Né? Então, eu digo o seguinte, a Cangu ela se formou em 2018 formalmente, mas ela começou a ser pensada muito antes. Né? E talvez a gente começou a pensar na Cangu pensando em tudo aquilo que a gente via que a gente não gostava da logística. E a Cangu começou a ser criada a partir daí. A gente viu que a gente não gostava da logística e começamos a imaginar uma companhia que fizesse diferente. Tá? Mas isso já começou aqui em São Paulo, Ricardo? Ou o desenho, a concepção você já fez em Pernambuco? Seus sócios são de lá? Deixa eu te contar. Essa empresa, ela foi criada, Cláudio, praticamente porque não queria criar empresa. Talvez a gente tenha tido esse sucesso. Como a gente não tinha, a gente estava muito bem na consultoria e a gente tinha tempo, né? E tempo
talvez o americano, o europeu, sabe muito mais disso do que o brasileiro. Tempo sendo usado para pensar vale. Tá? Então, a gente acreditava que a gente formalmente parando um dia e meio da consultoria por semana para pensar em coisa diferente, teria valor. E não o valor que a gente queria transformar esse valor em hora de consultoria. A gente queria transformar esse valor numa construção de uma coisa diferente. Certo? Então, durante vários anos, a gente começou a pensar, agora chamada Cangu, na época não tinha nome, numa empresa que atendesse diferente. E como a gente não queria botar a empresa no ar, toda vez que a gente achava que a empresa estava pronta, um dos 3 sócios achava uma fraqueza dessa empresa. E a gente se reunia para resolver aquela fragilidade. Quando a gente achava a solução para aquela fragilidade, que os 3 se olhavam assim, vamos botar a empresa no ar, um dos outros 3, doido para não colocar a empresa no ar, encontrava outra dificuldade, e aí a gente foi conviver no período que, quando essa empresa também estava pronta, a gente não se deu por satisfeito, resolvemos pegar um aviãozinho, ir para os Estados Unidos, aí fomos eu e Marcelo, fizemos uma rodada em várias universidades nos Estados Unidos, universidade de referência no setor de logística, laboratórios como o laboratório do Walmart, lá nos Estados Unidos, onde levamos a ideia, participando de conferências, discutindo o que a gente queria colocar no ar, e voltamos aí com a notícia para o outro sócio, Celso, olha, Celso, agora na língua da provocação, a gente tem que botar esse negócio no ar. E aí foi a decisão. Deslocamos Marcelo, que era o mais novo dos sócios, para ficar à frente do negócio e tocar a empresa. Tá, Cláudio? Assim, o que é que a gente viu de diferente? O que é que a gente viu um pouco diferente naquele momento que a gente quis fazer, né? A logística como um todo, a infraestrutura logística como um todo, para quem faz distribuição de última milha, é uma infraestrutura muito distante do consumidor final. A gente está aqui em São Paulo, então aqui em São Paulo a logística é baseada em CDs ao redor de São Paulo, em Guarulhos, Santo André, Barueri, para invadir a cidade de São Paulo e tentar entregar produtos ou retirar produtos da cidade de São Paulo. Do mesmo jeito aí no Rio de Janeiro, né, que os CDs ficam lá em Duque de Caxias, na Pavuna, em Belo Horizonte, em Contagem, em Recife, lá em Jaboatão, toda vez ao redor da cidade. E a gente viu que esse não é uma problemática só do Brasil. Se você for para o México é do mesmo jeito, se for para o Chile do mesmo jeito, Argentina do mesmo jeito, Estados Unidos do mesmo jeito, eu falei, poxa, a gente devia criar um modelo onde ele tivesse alguns componentes, fosse muito próximo do consumidor final, ele também fosse um modelo colaborativo, ele fosse um modelo onde a economia sustentável prevalecesse, porque a gente não podia estar ainda continuando agredindo as cidades, né, gerando CO2. Então, foi pensando nesse ecossistema todo que a gente foi montando a empresa. E o conceito dela é muito simples, muito simples. A gente desenvolveu tecnologia para, a partir de um aplicativo, a gente dar para um pequeno estabelecimento de bairro, e aí pode ser uma pequena papelaria, uma pequena gráfica, um pequeno pet shop, um cabeleireiro, assim, um pequeno estabelecimento de bairro, que a partir desse aplicativo, esse estabelecimento poderia ser inserido dentro da cadeia logística, recebendo o pacote ou entregando o pacote. Né? Se esse pacote era um pacote de uma reversa, que é um problemaço para o setor de logística, se esse pacote era um pacote que alguém queria mandar para um outro destino, mas não sabia por onde mandar, de forma barata, de forma eficiente, se esse pacote era para ser retirado por alguém que não mora no condomínio, que não tem alguém para receber durante o dia, a tecnologia que resolveria. A atividade dessa papelaria, desse pequeno negócio, era apenas bipar um pacote, guardar o pacote, bipar um pacote, entregar um pacote. Né? Então, de forma simples, a gente conseguiu criar uma cadeia. Hoje, a Cangu está com mais de 2.800 pontos só no Brasil, mas a gente já está com uma presença muito sólida também no México e na Colômbia. Esses 2 países a gente cresceu, Cláudio, durante a própria pandemia. Tá? A gente não saiu daqui, teve que montar tudo online, mas como o conceito era muito simples e muito agregador, eu consegui expandir. E esse mês a novidade é que a gente está indo para o Chile. Tá? Já está expandindo também as operações para o Chile. Tá?
Fantástico. Quer dizer, vocês transformaram pessoas, digamos, comuns ou pontos comerciais ou até mesmo pontos residenciais em centros de distribuição. A gente não fez residencial ainda, porque falando de legislação brasileira, esse talvez pudesse ser um problema, porque a gente tem que dar acesso às pessoas virem postar produto e retirar produto, né? Então, o que é que a gente enxergou, Cláudio? A gente quis juntar o mundo online e o mundo offline, né? A gente tinha todo mundo que, quando escolhe morar, procura um bairro que lhe agrade. Esse bairro tem suas características, a gente começou a enxergar que vários negócios estavam perdendo fluxo de gente e visibilidade para o mundo online. O que é que isso estava gerando? A gente estava gerando cidades, de certa forma, com bairros fantasmas, onde pessoas qualificadas, porque o que é o dono do pequeno estabelecimento? Cara, ele é um empreendedor, tanto quanto eu montei a Cangu. Ele teve coragem de montar o negócio dele, ele sabe atender cliente, ele está disposto a atender cliente, ele está querendo fazer coisas diferentes. Como dar espaço para esse pessoal contribuir? Certo? Então, qual a grande vantagem do modelo nosso? O modelo nosso não é um modelo em rede, onde todos são iguais. Sendo atendido por donos de estabelecimentos que têm flexibilidade para atender de sábado, de atender de domingo. A gente tem histórias aqui fantásticas. Assim, Black Friday passado, o volume foi estúpido, você não precisa pedir para o estabelecimento abrir. Ele próprio decide abrir, porque ele sabe que naquela economia dele, naquele bairro, naquele dia, no sábado ou no domingo, vale a pena ele abrir. Diferente de outros modelos logísticos, onde o cara trabalha de 8 às 17, doido para fechar. Né? O nosso, quem está dentro da cadeia, está doido para atender mais. Tá? E isso gerando uma série de vantagens, inclusive, Cláudio, que a gente se orgulha muito de impacto socioeconômico. Né? Sim, sem dúvida. Porque esses estabelecimentos, esse dinheiro extra não ia para esse bairro, iria para outras atividades logísticas distantes. Né? Então, a gente está gerando economia local, ela se desenvolver. Tá? Nossa, Ricardo, que coisa maravilhosa a ideia de vocês. É maravilhosa. Olha, eu certamente não sou um grande empreendedor, mas eu acredito que eu tenho, como muitas pessoas, aquele sentimento de que quando houve uma excelente ideia, diz, essa ideia é fantástica. E eu acho que é isso que eu estou ouvindo aqui com a Cangu. Me lembra, inclusive, uma coisa que, de certo modo, eu lamento um pouco aqui na cidade de São Paulo. Os pontos de táxi sempre foram elementos de costura social dos bairros, né? É um pouco diferente do que você está falando, porque a gente está falando aqui da pequena padaria, do armarinho, da livraria, e como o efeito dos aplicativos de transporte tem afetado e esvaziado esses pontos que eram até uma espécie de vigilância do bairro, né? Os motoristas que ficam ali conhecem a vizinhança toda, né? Então, deixa eu te contar. Quem é que não é. Então, deixa eu contar, Cláudio. Talvez, assim, quase que eu vou lhe chamar lá para RC Solis, tá? Essa questão dos taxistas foi um dos pontos de provocação que a gente se fez quando a gente pensou na Cangu. Porque, olhando como logístico, o que é um profissional do táxi? É um logístico com conhecimento estúpido. Ele sabe tudo daquela cidade, de vários bairros. Se tem feira, se não tem feira, ele conhece as pessoas, certo? O que é que a gente enxergou quando começou a ver esse movimento? As cidades estão pegando esse conhecimento logístico e jogando no lixo. Do mesmo jeito, Cláudio, literalmente o que a gente viu com os pequenos estabelecimentos que a gente foi atrás. O mesmo conhecimento logístico. Aquele cara daquela pequena papelaria, ele conhece aquele bairro, aquelas ruas, aquelas quadras, que ele está ali há 15, 20, 25 anos trabalhando, ele conhece os consumidores ali da região, ele passa um tipo de credibilidade muito mais do que qualquer profissional de multinacional que, porventura, foi entregar um pacote naquele bairro. Ele sabe se o endereço existe, se o endereço não existe, ele sabe se tem feira, se não tem feira, se a rua está em reforma, se não está, e ele é flexível, porque está ali o dia todo.
Certo? Então, foi olhando, sim, Cláudio, táxi, sistema de táxi, que o mundo estava jogando no lixo, um conhecimento social brutal de um segmento que eu amo, que é a logística, jogando no lixo e fez, poxa, existem outros ramos de atividade que está acontecendo. Aí só não foi atrás do ponto de táxi, só para você ter ideia, a gente até ia atrás, quando estava pensando na Recessolos, aqueles pequenos armarinhos que ele tinha, o que é que eles podiam fazer com ociosidade. A gente achou mais lógico ir atrás de estabelecimentos, mas a lógica foi por aí, tá? Fantástico, fantástico, Ricardo. Olha, que conversa inspiradora em todos os sentidos, de negócio, social. A gente vai para um rapidíssimo intervalo aqui pela Rede Transamérica. Daqui a pouco a gente volta. Colab Trend já está de volta. Hoje eu estou conversando aqui com o Ricardo Araújo, que é fundador e co-CEO da Cangu. Conversa maravilhosa sobre logística, sobre, sei lá, como é que eu posso dizer, empoderamento social, um retorno à força dos pequenos negócios como pontos de distribuição nos bairros. É uma ideia espetacular, parabéns. Eu queria pegar esse ponto agora, Ricardo, e explorar uma coisa que eu anunciei lá no início do programa, né? Você, como um empreendedor, eu resolvi dar esse nome de ciclo completo, né? O cara que era um profissional de uma área, se juntou com sócios, formulou o negócio, testou, fez os testes de estresse conceitual em lugares mais avançados como Estados Unidos, etc. Fez toda a trajetória de investimento com recursos próprios até o exit, né? Que é, para quem não sabe essas expressões em inglês, do mundo do ecossistema de inovação, é a saída do negócio, a venda do negócio. Vocês estão nesse processo, eu imagino que você tem um contrato de exclusividade com os compradores. Conta para a gente aí do ponto de vista empresarial e até, se você se sentir confortável, pessoal, dessa trajetória, de toda essa trajetória completa. Vamos lá. Ela foi muito rápida, né? Eu acho que talvez como eu falei um pouco no início do programa, assim, o ponto mais demorado que eu aconselho aí quem queira empreender, usar, foi o tempo de pensar muito do que seria esse negócio. Porque quando a gente parou para pensar, e quando eu estou falando, foram talvez uns 2, 3 anos pensando muito no negócio antes dele ir para o ar, eu digo o seguinte, quando a gente para pensar, a gente não tem as limitações físicas de tempo, né? A gente não precisa se deslocar para algum lugar, a gente não precisa estar aguardando reunião, a gente não precisa estar esperando outra pessoa, né? A gente está lá pensando nas soluções e essa não limitação física ajuda a gente a avançar e a gente conseguiu, a partir daí, pensar não só na Cangu que a gente montou, os vários outros estágios da Cangu, né? Então, esse tempo foi um tempo quando a gente teve as devidas condições, eu posso até brincar, devida coragem de montar um negócio no Brasil, tá? Que não é simples, né? Não é simples. A gente colocar essa empresa no ar. A empresa no ar acabou dando muito certo, muito rápido, porque talvez é uma solução para um mercado extremamente carente, né? Um dos pontos principais que a empresa oferece, Cláudio, só para contextualizar todo mundo entender, aí talvez onde foi o boom da Cangu principal, se você for um pequeno vendedor do mundo do e-commerce, você não tem muitas opções de como postar um produto. Praticamente você tem só um player, que a gente considera um belo player chamado Correios, né? Mas se você quiser mandar um pacote, Cláudio, a gente está aqui em São Paulo, se você quiser mandar para Salvador, sua terra natal, ou para Recife, minha terra natal, fora Correios, você não consegue conectar uma grande transportadora, que elas não são voltadas para pequenos negócios, né? Para micronegócios. E aí, na partir da Cangu, você pode oferecer que esse pequeno vendedor poste na Cangu, a Cangu consolida, e a partir daí a Cangu conecta com as grandes transportadoras, gerando alternativas de escolha para quem vai postar com custos mais baixos. Como essa solução foi muito bem pensada e o desenvolvimento do sistema foi feito antes de ir para o mercado, a aderência nossa foi muito rápida, né? Então, a gente acabou atraindo, talvez, o principal player do mercado, foi o Mercado Livre. O Mercado Livre acabou sendo
o principal cliente da Cangu durante muito tempo, e a gente acabou viabilizando, inclusive, para os pequenos vendedores do Mercado Livre, a alternativa de postar na Cangu, ao invés de estar usando apenas os Correios, né? Isso gerou uma aderência muito forte, a gente acabou crescendo aí a percentuais inimagináveis, certo? E entre a gente montar, início da Cangu 2018, sistema, começar a operar 2019, no ano passado, o Mercado Livre acabou fazendo oferta para a aquisição da empresa e a gente e os sócios acabaram aceitando. E a gente aceitou por vários motivos, né? Primeiro, eu não sei aqui, assim, eu sou pai, a gente tem filho, eu tenho 2 filhas. Uma das coisas que você mais deseja a partir do momento de ser pai é que suas filhas tenham uma felicidade, tenham um futuro muito bom, tá? E a gente, quando monta uma empresa, e aí a gente acaba encarando e sentindo, é natural isso para quem é empreendedor, se apaixonando pelo seu bebê, pela sua empresa, tudo que você deseja é que ela tenha longevidade, tá? E a nossa relação com o Mercado Livre sempre foi uma relação, eu digo o seguinte, se a gente teve sucesso, também teve no Mercado Livre lá, uma empresa multinacional acreditando na startup, acreditando no processo de inovação e dando todo o apoio para a gente crescer, como eu falei no bloco anterior, indo para outros países, né? E a gente viu aí que essa aquisição pelo parte do Mercado Livre, a gente ia tornar a empresa praticamente aí perene para o resto da vida, né? Então, isso trouxe um grau de satisfação grande. Do lado pessoal, Cláudio, eu vou te dizer assim, tem fase da vida, a gente acredita, a gente não montou a empresa por causa de dinheiro e a gente não decidiu essa questão por causa de dinheiro. A gente sabe que esse modelo logístico nosso, ele veio para ser o início de um processo de mudança na logística, de oferecer opções diferentes para quem atua no setor, né? E esse grau de satisfação que isso realmente aconteça rápido, talvez seja muito mais motivador do que a decisão puramente financeira, que logicamente pesa, né? Logicamente, a gente que arrisca, a gente que investe também é merecedor de um tipo de retorno, né? Mas eu posso te dizer assim, quando foi eu, Marcelo e Celso tomando a decisão, os 3, você ter certeza que o negócio continuará, não só continuou, como está crescendo, e está crescendo de forma muito mais sólida, né? Muito interessante. Ricardo, só tem uma coisa que eu não sei se eu não peguei, não acompanhei, mas eu entendi a questão da distribuição, mas o transporte no meio, ele é feito de forma convencional, Correios, ou vocês fazem toda essa distribuição, a cadeia inteira, ou vocês usam parceiros? Como é que funciona isso? Vamos lá. Nós somos uma empresa de tecnologia, então o que é que a gente faz? A gente conecta, tá? O que é que a gente gerou, Cláudio, que é fantástico, por isso que eu estou dizendo, a gente se orgulha muito. Então, tem uma primeira atividade, que é uma chamada atividade First Mile, primeira milha, que é a coleta dos pacotes nos pontos. Essa coleta por pacote nos pontos são feitos por transportadores autônomos contratados pela Cangu, que com a vantagem, Cláudio, todo dia esse pessoal passa nos estabelecimentos comerciais que eles têm na rota deles, pegando os produtos. Então, acaba gerando para esse motorista, em vez de ser uma operação estressante, que ele todo dia tem que descobrir para onde vai parar, ele vai passar naquele estabelecimento todo dia. Essa conexão entre motorista e dono de estabelecimento é uma conexão linda, porque eles garantem que o serviço é feito por completo, ele sabe que vai na casa, na papelaria dele é Cláudio, que ele vai pegar esses pacotes, Ricardo todo dia está percebendo, se Cláudio não aparecer, tem algo estranho, certo? Então, assim, a gente faz com que a tecnologia não jogue fora o relacionamento. Então, essa é a primeira parte de conexão que a gente faz. Quando a gente coleta todos os pacotes, a gente leva para um cross-dock, a gente separa, e a partir daí ela é despachada por transportadoras tradicionais, as melhores transportadoras do setor de distribuição no Brasil, que inclusive tem correio. Então, se o Cláudio quiser mandar um produto pelo correio, em vez de ir no correio, pode ir no ponto da Cangu. Não vai pegar fila. Está aberto de sábado, está aberto até mais tarde, está aberto até de domingo. A gente recolhe esses pacotes e leva para o Correio, para a Sequoia, para a Log, ou para a Rede Sul, para N opções de transporte. E você que escolhe, Cláudio, você quer qual, por qual preço, por qual prazo. Em vez de ser apenas uma. Espetacular.
Espetacular. Nossa, ficou muito, muito claro. Agora, veja, você já tocou nesse assunto e que para mim desculpe a repetição da palavra tocar, mas é tocante mesmo, né? Porque tem toda uma relação de laços sociais, de emprego, de trabalho, de geração de renda, de inserção, de valorização das pessoas, dos negócios, pequenos negócios, etc. E essa parte de impacto ambiental, Ricardo, fala um pouco para a gente sobre isso, né? Diesel, enfim, transporte, tem toda uma promessa aí da eletrificação de transporte, mas tem também os impactos das baterias, da geração de energia, é um rolo. Vamos lá, como eu te falei, a gente quis montar a empresa não só para ela dar resultado financeiro, se eu puder ser mais sincero ainda, talvez eu acho que a única conta que a gente não fez foi do resultado financeiro, porque era tanta ineficiência do setor que eu sabia, cara, o que a gente for fazer de conta aqui, a gente vai encontrar resultado financeiro, mas os motivadores foram outros. E um dos grandes motivadores que tinha, Cláudio, era quando você dizia que trabalhava no setor de logística, gerava dois tipos de situação, né? Primeiro, você estava no setor, que eu estou no segmento, que todo mundo hoje vê a importância, mas, por outro lado, é um setor que gera CO2, agride cidade, a quantidade de gente que se acidenta de moto para tentar fazer uma entrega ou uma coleta de produto. Numa cidade como São Paulo, o número de 2021 é uma morte por dia. No número de 2019, que era o número que eu tinha quando estava montando a empresa, era uma morte por dia. Certo? A gente não está falando do que se acidentou e não morreu, que foi para a UTI, que ocupa um leito de hospital, que não sai em um dia. Certo? A gente está falando de um país que tem uma dificuldade no sistema de saúde, de segurança pública, de ambulância, que está colocando o sistema, está provocando o sistema logístico desse jeito. Por isso que ele foi pensar na Cangu, onde um motorista vai levar o caminhão adequado. Qual o caminhão adequado? O caminhão que dá aquela quantidade de pacote. Não transporta, Cláudio. Assim, a quantidade de transporte vazio que esse motorista faz é muito pouco, porque, dada a rota dele, há uma otimização. Então, a geração de CO2 desaba nesse modelo. Certo? E ele tem calma. E tem que ter calma. Certo? Porque se não tiver calma, não vai ter qualidade. Se tiver calma, tem qualidade para estar operando. Tá? Então, a partir desse modelo, a gente está começando agora a viabilizar. Então, desculpa, tá? E tem um outro pedaço de um outro modelo que nós temos uma malha tão capilar, só para você ter ideia, aqui em São Paulo, capital, são mais de quase 600 estabelecimentos comerciais só no São Paulo, capital. Tá? Então, é tão capilar que você faz a pé para ir levar um pacote ou ir pegar um pacote, certo? Porque é dentro do seu bairro, tá? Então, assim, tem um pedaço da última milha mais complexa que alguém faz a pé, tem um pedaço dos motoristas que ele faz de uma forma muito otimizada e, logicamente, agora com a viabilização ou faz muita gente a pé ou de bicicleta, tá? A gente tem dois modais muito fortes. E agora com a viabilização de vários veículos elétricos lá atrás, estava um pouco mais complexo. Essa infraestrutura vai se conectar dentro desse canal, tá? Então, a gente está orgulhoso que a gente consegue viabilizar com que esse processo... Porque não adiantava você fazer CO2, carro elétrico, tendo que sair de Santo André para estar entregando... numa cidade como São Paulo também não resolveria muita coisa, entendeu? Fantástico. Ricardo, olha, conversa maravilhosa. Infelizmente, o nosso tempo já se foi. Eu ficaria aqui até de tardinha, viu? Prazer enorme. Né? Prazer, também... Você é um cara, além de ser esse profissional exemplar, você é um cara que eu admiro pessoalmente. Parabéns pelo seu trabalho. Uma grande alegria para a gente do Banco Alfa estar aqui lhe recebendo. Parabéns por toda a trajetória e sucesso, mais sucesso ainda aí para Cangu e para os novos negócios. Eu agradeço, estou sempre à disposição para ajudar. Eu acho que quem entra nesse ecossistema de inovação é muito ajudado e só tem uma obrigação, retribuir as ajudas. Então, estou aqui à disposição, tanto a você, o pessoal do Alfa, ou aos ouvintes aqui que precisar de algum tipo de apoio, orientação, sempre à disposição, tá? A contribuir.
Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Ricardo Araújo, que é sócio fundador e co-CEO da Cangu. Bom, então você já sabe, se inscreva nos nossos canais, no Spotify, no YouTube, dê o seu like se você gostou e nos acompanhe aqui pela Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.